Buscar isso em Deus. Deus, fala comigo. Caleta minha alma, meu coração. É isso aí, galerinha. Vamos dar uma força pra quem tá começando. Toca uma moda. Garçom, dá uma cerveja. Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Gente, eu já tô com esse sorrisão, porque olha, o vídeo hoje, vocês já viram aí um pedacinho, né? Gente, que coisa linda, né? Eu não sei se vocês já viram esse vídeo que tá rolando aí nas redes, né? E hoje eu vou falar um pouquinho dele pra vocês. O irmão, João Igor, ele tem costume de fazer lives, sempre naquele mesmo lugar ali, né? Eu já vi alguns vídeos dele, é uma benção, um rapaz assim que se dedica à obra do Senhor, né? Que vai aonde ninguém quer ir. Essas pessoas, você vê assim, né, como Deus ele ama, né? E aí ele tá lá, gente, eu vou falar um pouquinho pra vocês, ele tá lá, vocês viram um pedacinho aí, mas ele tá lá no vídeo lá, na live lá, e ele tá, né, ele tá começando a live, e aí ele pega e simplesmente fala assim, Deus, fala comigo. Né? Deus fala comigo. Porque você imagina, ele liga ali, né, tá fazendo as lives dele. Gente, a gente que faz a obra do Senhor, tem um momento que quando a gente não vê um retorno, porque todos nós fazemos as coisas, aí vai assim, mas ninguém pode fazer as coisas de Deus para querer, né, crescimento. Mas, gente, como é gostoso, né, você poder estar fazendo algo pro Senhor e você ter um retorno, pessoas falando, né, comentando, sendo edificados e passando isso. Porque eu, pelo menos, eu sou assim. Coloca aí nos comentários se você é assim também. Se eu escuto uma palavra, um vídeo que falou comigo, eu já coloco meu amém, já recebo, já compartilho. Por quê? Porque é algo que Deus falou comigo. Só que tem pessoas que escutam, recebe, mas não faz nada. Que eu creio que não é o caso de vocês, que vocês são uma benção pura na minha vida, viu? Então assim, gente, ele chega ali, né, a Fernanda, né, que é um travesti, a Fernanda, e aí ela não tá sabendo de nada que tá acontecendo, ela acha que ele é o quê? Que ele é um cantor secular e que tá fazendo sertanejo ali no meio da rua do nada, e acredito que não era cedo, né, gente? Pelo horário ali, ela tava ali trabalhando, né, nós sabemos do quê, então assim, ele tá ali, né, e ele tá ali, tal, falando, tal, né, começando a live, esperando o pessoal entrar. Acredito que ali foi o comecinho da live e tal. E aí, como eu disse pra vocês, ele pega e pede, fala, Deus, fala comigo. Mas antes de eu colocar todo o restante do vídeo pra vocês, eu quero pedir pra vocês parar um pouquinho, mas é muito rápido, gente, muito rápido mesmo. Só pra dizer pra vocês viram que ela fala no comecinho aí, né? É isso aí, galerinha, vamos dar uma força pra quem tá começando. Então, vocês já sabem, gente. Galerinha, vamos dar uma força pra quem tá começando. Então já se inscreva no canal, você que não é inscrito, já deixa sua curtida. E se você puder, compartilhe e comente aqui, porque vai ser muito bom eu saber. E, gente, bora, vamos voltar pro nosso vídeo. Então vamos lá, porque eu quero falar sobre isso, porque eu tô cheia, sabe? Eu tô cheia da glória de Deus, porque é muito gostoso você poder falar sobre um fato desse. Então vamos lá, vamos falar dessas duas peças. Essas duas criaturas feitas por Deus. Então ele tá lá, né? Aí ele tá lá, de boa, lá, começando essa live dele, e ela vem andando pro meio da rua, e ele fala, Senhor, fala comigo, Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero parar aqui pra você. Gente, se você pede pra Deus falar com você, não fica esperando anjo, esperando, sabe? Não, Deus, ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer, na hora que ele quer. Ele é o Deus, ele que faz. Então ela chega com tudo, ela fala, e aí, galerinha, que eu vou colocar pra vocês, olha aí que ela vai falar. Você precisa buscar isso em Deus. Deus, fala comigo. Caleta minha alma. É isso aí, galerinha, vamos dar uma força pra quem tá começando. Toca uma moda. Garçom, dá uma cerveja, eu sozinho nessa mesa, eu quero beber e chorar por ele. Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça, mas até agora ela quer que eu esqueça os olhos dos lábios daquela mulher. Você é um amor que mexe com minha cabeça e me deixa. Para, galerinha, curtir. Pai, eu não esqueci quando me encontrou. Ô, glória! Chão caído. Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho. Glória! Lembro que eu estava ferido. Eu lembro que eu estava batido. É, Senhor! Mas olha eu aqui de novo, Pai. É, Senhor! Frágil de novo. Olha eu aqui de novo. Você viu, gente, que humildade?
Ela pedindo, gente, vocês viram que coisa mais linda? E sabe o que eu fiquei mais maravilhada com isso? Vamos lá, gente, sabe o que eu fiquei maravilhada? Porque ele, lógico, ele nunca viu ela. Imagina eu ali fazendo uma live, eu ia me assustar. Mas ele é tão assim, sabe? Ele olhou assim e tal. E aí ela começa, vamos, garçom. Você vê que ele, em nenhum momento, gente, nenhum momento ele sabe, ele recoa, ele demonstra pra ela alguma coisa assim, alguma diferença. Não, sabe? Ele entra na onda dela, ele até tenta cantar alguma coisinha, mas a vontade dele é louvar. Porque é isso que é o chamado dele. Então, o que ele faz? Ele pega, depois que ele dá uma prosa ali com ela, ele fala assim, ó, o seguinte, agora, ele fala, ó, o seguinte, agora eu vou fazer, ó, olha esse daqui, ó. E ele começa a louvar. E você vê nitidamente que na hora que ele começa a louvar, ela já, né, meio que ela dá uma, né, ela é impactada ali. Mas aí ela faz um coraçãozinho, ela tenta, né, mas ela sentiu a presença de Deus ali. Porque não tinha como não sentir a presença de Deus. E aí ela pede até pra cantar um louvor mais antigo. Vou mandar mais uma bem conhecida, se só quer cantar música difícil. Essa aqui, ó. Entra na minha casa, Entra na minha vida, mexe com minha estrutura. sara todas as feridas. Vamos Zaqueu. Vai deixando o coração aí. Eu preciso de ti, Senhor. Beijo. Vai com Deus, obrigado, hein? Porque é um louvor que ela ia conseguir cantar com ele, e foi a coisa mais linda. E ele fica assim, sem entender, e ela vai embora. Gente, e isso faz o quê? Bomba! Isso traz o quê? Viralização. Isso traz o quê? A público. Ela começa a crescer. Ela tá com mais de 500 mil no Instagram. Ele também começou a crescer muito. E sabe o que Deus faz? Deus pega aquele que tá lá na rua, Deus pega aquele que tá lá escondido no anonimato, porque ele não era tão conhecido, mas agora ele vai ficar. Por quê? Porque o nome do Senhor foi glorificado. Aquele rapaz que é a Fernanda, né, que é um travesti, Deus não esqueceu dele. Não esqueceu. Ainda que ele tá numa situação difícil, ainda que ele está assim, em pecado, né? A vida dele não agrada a Deus, ele sabe disso que não agrada, mas em nenhum momento ele esqueceu de Deus. A maneira que ele fala nas entrevistas, eu vou colocar depois aqui uma entrevista, ele agradecendo, né? Ele é muito grato ao Senhor. Lógico, ele precisa sim ir para o Senhor, né? Eu vou colocar trechos aí para vocês também daqui a pouquinho, ele indo para a igreja num culto, mas gente, sabe o que eu quero colocar aqui? Quero enfatizar aqui o amor. Eu quero enfatizar o amor. Cadê o amor do povo? Cadê o amor do cristão? Que não vê o pecado, mas vê o pecador. Porque hoje em dia é o pecado primeiro. A própria palavra de Deus, que tá aqui, ó, na minha mãozinha aqui, ó, ela vai dizer que ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Porque se fosse assim, eu nem estaria aqui com vocês, porque eu sou uma pecadora. Mas ele me ama. Ele me alcançou. Como ele alcançou ela lá, que com certeza era tratada como um lixo pela sociedade. Era tratada como uma qualquer nas ruas. Mas Deus faz o quê? Deus traz ela. Eu creio que Deus tem um tratamento todo especial para ela, que é para ele. E eu creio que Deus pode sim libertar e transformar. Ela tem que querer. Mas talvez, quem sabe, quantas vezes ele orou. Eu falo a Fernanda, mas é o travesti, porque é um homem. Mas eu fiquei pensando aqui, sabe, quantas vezes ela olhou para o céu e ela falou, Senhor, Deus, eu tô aqui. Eu sou rejeitado pela sociedade, mas eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor não ama o meu pecado, mas o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor tem me ouvido. E eu creio sim, eu tenho toda certeza e convicção que o próprio Deus permitiu essa situação acontecer para mostrar para mim e para você que a gente está deixando de amar mais. A gente está deixando de fazer mais para o nosso próximo. Por quê? Porque primeiro a gente olha o pecado e depois enxerga o pecador. Isso é quando enxerga. Ah, é um travesti. Deixa esse negócio para lá. Não presta. Não faz parte da gente. E faz parte da gente. E faz. Deus mostrou para nós. É aquele que está na rua abandonado, que ninguém dá nada. Ele levanta e faz crescer. E isso é pouco. Porque Deus vai transformar a vida dele. Deus vai renovar, vai tirar ele dessa situação e vai colocar ele como homem, como ele nasceu. Aleluia. E eu quero até colocar aqui
Eu vou ler muito rapidamente um trechinho aqui e eu quero que vocês meditem, que diz assim, ó. Em 1 Coríntios 13, que diz assim, ó. A suprema excelência da carência. O que significa carência? Coloquei aqui. Se você bater um Google aí, vai aparecer para você assim, ó. Carência conduz o amor a Deus. Aí diz assim, ó, eu vou ler bem correnão mesmo, bem correnão pra você não sair do vídeo, porque eu quero colocar mais uma parte dela aí na igreja. Calma aí, tá? Não sai desse vídeo. Peraí, olha só o que diz aqui, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse a caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. 2, e ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transformasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Então, assim, você pode fazer o que você quiser. Você pode falar que é A, B e C. Mas se você não tiver caridade, que é o amor de Deus com o teu próximo, não adianta de nada. Tá entendendo? Então eu vou colocar aí agora um trechinho para vocês, né? Dela, que é ele na igreja, de joelho ali, ó, confessando, indo pro Senhor. E é dessa maneira. Ah, mas será que ela vai para Jesus? Será que vai? Não interessa. Não interessa se ela vai ou não, ela já tá no processo. Sabe o que é o problema? As pessoas, elas esquecem como que foi o processo delas. Eu lembro como foi meu processo. Eu andava pelada pela rua e eu não saía assim, não entrei na igreja e parei de usar, não. Foi um processo. Aos poucos as roupas foram aumentando, aos poucos as roupas foram ficando mais largas, aos poucos eu fui tirando os piercing, aos poucos eu fui tirando tudo aquilo que não agradava a Deus. Então, por que hoje em dia não tem paciência com aquele que tá, como diz ela, começando? Por que não tem? Vamos dar o tempo para ele. Vamos dar tempo, vamos orar pela vida dele. Sabe, gente? O povo julga muito, sabe? Mas se ela não se converter, fica quieto. Ora. Em vez de julgar, apontar, ame. Ora pela vida dele. Pede, Senhor, transforme essa travesti. Sabe? Transforma ela, ajuda, renova. Não deixa que ela venha se enganar no meio das coisas que não vêm de ti, Pai. Mas que ela venha entender que o seu amor alcançou ela para uma grande missão. E não só ser famosa e ganhar dinheiro, não. Ganhar almas. Ser testemunho vivo na terra. Amém? Falei demais. Vou colocar agora um trechinho aí pra vocês, tá? Assiste aí, um trechinho. Vamos lá. Não sai do vídeo. Assiste aí. Amarem as pessoas. Eu vi, ele podia me afastar da live, alguma coisa assim, mas Deus estava tocando no coração dele ali, ele foi me deixando quando ele tocou em mim, e aí Deus foi tocando no meu coração. E aí um irmão, que ele nem conhecia, chamado... Ele era, mas ele se converteu, mas ali no momento eu pensei que era o que eu te digo. Sim, você, vou te falar, Fernando, eu vou fazer, porque palavras, Senhor, não mudam nada. Propaganda, Jesus, não muda nada. Ternos, gravatas, cabelos, isso não muda nada, Jesus. Mas a tua palavra diz que o coração quebrado e contrito, esse sim o Senhor se agrada. E nós colocamos, Senhor, o coração da Fernanda nas tuas mãos, e junto com o coração dela, Pai, todas as pessoas que estão vendo este culto neste momento. E a tua palavra diz que aqueles que estão cansados e oprimidos, o Senhor alivia. E nós cremos na tua palavra, Jesus. Alivia, Jesus, este coração para a glória de Deus. Pai, aqui está o João. Tem se esforçado tanto. Minhas amadas nas redes sociais, meu Brasil inteiro, gente, vocês me tiram no começo enquanto com o irmão Igor, o João Igor, tô aqui com ele, falar pra vocês que ele é essa pessoa do vídeo, essa pessoa pessoalmente. Parabéns, João, que Deus continue iluminando o seu caminho, obrigado pelo carinho. E é isso aí, quero pedir pra vocês continuar seguindo ele. Em breve teremos novas novidades, que o João tá gravando aí, tem muita coisa linda aí. E eu quero agradecer esse bolo aqui, ó, dos 500k a você, que me ajudou a sair do anonimato. Deus te usou pra poder falar comigo ali, eu agradeço muito a você, ó. Pra você, João, e pra todo o Brasil, obrigada. Ô, glória!
agradeço. Eu quero só agradecer a Deus. E vai comer um pedaço, viu? Eu sei que você tá de dieta, e eu sei que você vai emagrecer um pouquinho. Tá de dieta. Gente, eu quero agradecer o carinho de todo o Brasil, de todos vocês. O João ele é essa pessoa mesmo, lá na hora do vídeo lá. Tem gente que pensa que o vídeo foi combinado, não foi nada combinado, porque ele faz esse trabalho nas ruas toda vez. Ele ajuda muitas almas, só levando a música dele e o carinho dele, já basta. Porque tem pessoas que precisam ir fora de uma palavra de amor, de uma fé. Às vezes a gente não tem, né? E muito se falou, né? Como que a luz não se mistura com a treva, né? Mas como se Deus colocou eu junto com ele lá, eu não mistura. Agradeço a vocês, João, carinho. Manda um beijo aí para minhas seguidoras. Olha, ó, vocês pediram tanto que estamos aqui. Fala, João. Eu praticamente só quero agradecer a Deus por tudo que Ele nos proporcionou. Foi mesmo, graças a Deus. Eu tenho entendimento que Deus me rege. Isso, verdade. Ele faz saber que Deus também colocou ela na minha vida, também vai mudar a minha história. Então eu não posso ser hipócrita e simplesmente só falar, não, porque muita gente fala, por que você não ajuda a Fernanda? Gente, ele ajuda por Deus, eu também, através dele, Deus está me abençoando. Agradeço. Você me ajudou também, pode ter certeza. Verdade, eu tô muito feliz. Você foi canal de bênção na minha vida. Obrigada, gente. Obrigado. Já tinha falado pra mim. E Deus está fazendo através de você a obra na minha vida. Está fazendo a obra na minha vida. Eu tô vendo a diferença, assim, todos os dias da minha vida. Agradeço, João. Manda um beijo pra todos os Instagram. Beijo. Bora, agora a gente vai desligar que a gente vai comer bolo. Vocês viram, gente? Vocês viram que coisa linda? Você viu? Ela muito atenciosa. Gente, ele, né? Muito atencioso. Muito. Você viu? Carinhoso, amoroso. Vocês viram, gente? O meu coração, ele se comove, sabe? Com amor. Sabe? Eu queria até conhecer pessoalmente. Sabe por quê? Porque essas pessoas, as pessoas que são mais amáveis. Sabe? Eu aprendi uma coisa. Eu fui tão rejeitada, sabe? Pela minha família, que é a família do meu pai, pelo meu próprio pai, né? E sabe o que me transformou uma rejeição deles? Em amor. Hoje eu amo mais do que eu poderia amar. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele falou para mim o quê? Filha, eles não tiveram. Entenda o lado deles, mas eu sou o teu amor. Eu sou o que vou te alcançar sempre que você precisar. Eu vou ser o colo seu quando você chorar. Eu vou te proteger quando você sorrir. Eu vou te confortar, eu vou te cobrir, eu vou te aquecer quando você sentir frio. Quando você sentir calor, eu vou te refrescar. Aleluia. Tá entendendo? Então vamos ter mais amor. Vamos ter mais empatia com o próximo. Sabe? Do vez de afastar, vamos trazer para perto. Vamos amar. Como diz a palavra, se não tiver amor, nada vai adiantar. Tá entendendo? Gente, ela é uma piada, pra falar a verdade. Gente, ela é muito engraçada. Eu falo ela, é ele. Mas teve que viralizar sim. Porque Deus, ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Tá entendendo? Ele usa. Então vamos usar dessa situação, disso que aconteceu, para trazer para a nossa vida. Será que a gente está olhando para o nosso próximo? Será que a gente está cuidando do nosso próximo? Será que a gente está olhando para aquelas pessoas que escolhem viver uma vida que não está na nossa vida, não é a mesma nossa vida? Mas não interessa. Não interessa o que ela está fazendo. Mas primeiramente ame ela. Porque é o mandamento de Deus, primeiramente, é amar. É o amor. O julgamento não vem de nós, o julgamento vem de Deus. É Ele que transforma. Quem vai convencer, é isso que eu não entendo. Quem convence não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. Eu acredito que ele ali, louvando ali, o Espírito Santo tocou, mexeu nela. Você consegue ver nitidamente, você consegue ver nitidamente que ele mexe nela, dentro dela, ela baixa a cabeça e levanta. Por quê? Porque é guerreira. É uma travesti guerreira, que apanha da vida, mas está ali lutando. Mas hoje ela não está sozinha, porque o amor de Deus alcançou ela. E eu creio que eu vou vir contar aqui nesse canal a transformação dela. Eu creio em nome de Jesus. Se você crê, coloca aqui nos comentários. Eu creio que Deus pode transformar, que Deus pode libertar, que Deus pode livrar ela. E que pode ser um grande homem de Deus. Amém? É isso, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E eu amo vocês. Fiquem com Deus.